Imagine um dia você ser considerado extinto. Você, uma pessoa de carne e osso, com nome e sobrenome, tradições familiares, trabalho e, sobretudo, uma terra para viver. Isso tudo, de repente, deixa de ser reconhecido pelo resto da sociedade. Só que você existe. Assim como seus pais, seus avós e seus filhos também existem. As velhas e novas gerações da sua história. O povo Acroagamela, durante muitas décadas, foi tido como extinto pelo Estado brasileiro, pelas instituições, tudo, né? Apesar da nossa existência não ter sido interrompida, né? Mas para fora havia esse silenciamento, né? Essa invisibilidade. Esse é o Kuntungamela, uma das mais importantes lideranças do povo Acroagamela, território indígena cortado por vilas e povoados em 3 cidades da Baixada Maranhense: Viana, Penalva e Matinha. Como aconteceu e ainda acontece com muitos povos originários desse lugar que a gente hoje conhece como o Brasil, a história dos Gamela é marcada por séculos de resistência e luta em busca do reconhecimento do território onde sempre estiveram e de onde nunca saíram. É uma história marcada pela busca da identidade também. E essa história começa na metade do século XVIII, antes mesmo de o Brasil declarar a sua independência de Portugal. 1756, 65, né? 1700, já tem uma carta de doação de uma terra para os índios, exatamente a terra onde nós estamos, né? Que está até hoje, em todos os documentos de cartório tem uma gleba, o documento aparece como Sesmaria, terra dos índios. Nós estamos exatamente nessa área, que é de 1765, esse período aí, com carta régia e tudo. Mas, se por um lado o documento era uma garantia das terras para aquele povo, ele também restringia o território deles. A própria demarcação de uma área que dá em torno de 15 mil hectares já se deu dentro de uma disputa por terra. E que ao longo desses quase 3 séculos ela nunca parou. Os documentos anteriores a 1700 dão conta aí da presença do povo Gamela, onde hoje é o município de Viana, Pedro do Rosário, Pinheiro, Santa Helena, Cajari, Monção. Então é um conjunto um território muito grande, pela menção que fazem documentos viajantes daquele período. Era como se tudo e todos que ficaram de fora do confinamento daqueles hectares deixassem de existir já naquele momento, em 1765. Apesar da existência do documento garantindo a terra, os 200 anos que se seguiram foram marcados por muitas invasões de fazendeiros. Mas a resistência por parte dos Gamela também não deu trégua. Mais recentemente, nos anos 60 e 70 do século XX, começou um processo muito intenso de grilagem das terras, com registro em cartório de grandes extensões do território dentro mesmo daquela área demarcada no século XVIII. Ficou assim, de 15 mil hectares, registrado no século XVIII, 1765, 2000, mais ou menos, não tinha mais nada que não estivesse registrado, nenhum pedaço que não estivesse registrado em nomes particulares. Ou seja, a grilagem tinha chegado ao seu ápice, não é? O roubo de terra, a invasão, tinha chegado ao seu ápice. E o Estado brasileiro silenciou. O país vivia a ditadura militar, que tinha como um dos projetos políticos a extinção dos povos indígenas, de modo a justificar o avanço sobre as terras. Alguns especialistas dizem que esse processo também é um reflexo das ciências sociais e da antropologia de um período recente da nossa história. Durante um bom tempo, as ciências sociais acreditavam que, para os indígenas, só 2 futuros eram possíveis: a assimilação ou a extinção. O futuro ou deveria ser branco, ainda que pobre e de periferia, ou não deveria ser. Assim, sob o argumento de que eles tinham se mesclado ao restante da sociedade, os Acroagamela foram considerados extintos. Durante décadas, eles passaram a ser chamados de caboclos.
da nossa parte também uma necessidade, uma política, vamos dizer assim, uma determinação, que também é de uma sabedoria profunda, de silenciar para continuar existindo. Né? O silêncio para continuar existindo. E assim eles ficaram, em silêncio, durante anos, em uma espécie de censura. Mas em segredo mantinham tradições e identidades, e, sobretudo, o culto às entidades espirituais que os protegem e guiam. O culto aos seres encantados. Aí, há exato 10 anos, tudo mudou. Depois de deliberações internas, em 2014, os Acroagamela se declararam publicamente como uma população existente. Foi mais ou menos naquela época também que eles deram entrada nos órgãos públicos competentes ao pedido de registro de demarcação da terra indígena de Taquaritiba, onde moram. Esse processo se arrasta até hoje, sem uma conclusão. Eles também tinham decidido retomar o território que por séculos foi sendo ocupado pelos brancos. E claro que teve retaliação. Era 2016, quando a fotógrafa, artista visual e cientista social Ana Mendes conheceu o Kuntum em Brasília e ficou sabendo dessa história toda. E acabou aceitando o convite dele para conhecer o território Gamela. Naquela época, a Ana estava indo para o Maranhão fazer uma pesquisa de mestrado sobre outro assunto. Foi quando a luta por sobrevivência dos Gamela se impôs. Mas a minha pesquisa sobre o racismo, a minha leitura sobre o racismo contra os Gamela, é que ele é um racismo institucional, né? É um racismo público e oficial, que facilita a violência, né? Que facilita chegar a um dia como o dia 30 de abril de 2017. 30 de abril de 2017. Essa data marca um episódio muito triste na biografia dos Gamela. Naquele dia, cerca de 50 indígenas sofreram um ataque brutal de centenas de fazendeiros da região. 22 Acroagamela ficaram gravemente feridos. 2 deles tiveram as mãos decepadas com facão. Este golpe, em específico, teve um requinte de crueldade. Mas tem um grupo aqui de defesa de direitos humanos que, na época do massacre contra os Acroagamela, chamou a atenção para um costume que tem na região da Baixada, que é você punir os animais que invadem roças. E essa punição é justamente cortando os membros dessas pessoas, o ato falho desses animais, cortando os membros desses animais que invadem roça para mandar um recado para os seus donos, né? Então, um porco entra, invade seu milharal, você vai lá e corta a pata do porco para avisar para o dono, porque o porco vai embora vivo, né? E avisa para o dono, não faz mais isso. A Ana ficou muito sensibilizada com a desumanização dos corpos dos Acroagamela. Uma desumanização a tal ponto que permitia esse comparativo com um costume local de punição de animais. Apesar da tragédia, o Kuntum diz que a tentativa de massacre poderia ter sido bem pior. Foram os encantados que salvaram eles do pior. Seres encantados que eles celebram todo ano na festa do Bilibeu, o santo protetor dos Acroagamela. Essa festividade dura dias e tem oferendas, caminhadas. Este ano agora foram, acho que perto de 30 quilômetros, né? 30 e poucos quilômetros que a gente caminhou o dia todo. Então aí chega, ainda tem corrida aqui no pátio, ainda tem... De onde vem a energia para tudo isso? Da encantaria, é claro. Tem uma coisa assim, é uma energia que invade a gente, que é um estado de êxtase, de transe, que é um transe coletivo, assim, essa coisa muito 1000 graus, né? Que a gente ferve, assim, de repente parece que a gente vai cair. Eu sou Adriana Couto, jornalista e apresentadora. No 2º episódio do podcast 1000 Graus, a gente conta a história do povo e do território Acroagamela. Uma história de luta e tradição que integra o 38º Panorama da Arte Brasileira, exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Uma história de resistência e energia de 1000 graus, como bem definiu Kuntum.
Mil Graus é uma série em 6 episódios semanais sobre as narrativas apresentadas na 38ª edição do Panorama da Arte Brasileira, mostra coletiva organizada pelo MAN e em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo entre os dias 5 de outubro e 26 de janeiro de 2025. Eu volto já. Nas várias décadas em que os Acroagamela foram censurados, as festividades do Bilibeu aconteciam no carnaval. Assim, o ritual ficava diluído sem chamar muita atenção. Mas as coisas mudaram depois da tentativa de massacre em 30 de abril de 2017. Mais do que nunca, era preciso falar sobre resistência. A festa anual hoje em dia começa em 26 de abril, com a preparação de um mastro alto, que é adornado por bananas e frutas em ofertas a Bilibeu. E depois tem corrida de tora, tem corrida de flecha, tem pagelança. Dia 30 tem essa caçada que começa às 4h30 da manhã até de madrugada do dia 1º já de maio. A caçada que o Kuntum menciona aqui é uma espécie de rito de iniciação dos homens que estão saindo da adolescência. Os jovens pintam o rosto e o corpo com carvão. Durante o ritual, eles se transformam em cachorros. Os chamados cachorros de Bilibeu saem, então, no ponto alto da festa. A disputa pela caça, pelo alimento, que depois será ofertada ao santo. A galinha, a caça é jogada para os cachorros e o cachorro tem que pegar e tem que matar, quebrando o pescoço e arrancando a cabeça da caça, né? E tem que carregar durante o dia a cabeça das caças como um troféu, carregar no pescoço, na boca. E cachorro toma banho com sangue da caça, né? E, obviamente, isso pode ser considerado uma violência contra os animais, não. Mas aquela caça já é de Bilibeu, já não. Ela é para acontecer aquilo, né? Então não há violência, maltrato animal, não, porque ela já está determinada, destinada para cumprir essa tarefa na existência dela dentro do povo Acroagamela. O ritual também inclui muitos cânticos, não só para o Bilibeu, mas também outros encantados, como o João Piraí. É o que conta a Maria Fátima Pereira, a Maria Roxa, pajé dos Acroagamela. Ela é responsável máxima pela espiritualidade daquela população. Nós temos força, nós somos força das encantorias, os encantados são nossos, nós somos dos encantados. E nós temos certeza que nós somos vencedor. O João Piraí é um encantado muito, muito forte mesmo. E nós temos aquela confiança e a fé que Deus nos dá e Ele está aqui para nos proteger. Como é que é aquela cantoria de João Piraí? O sarapó juri andi mata piri. O sarapó juri andi mata piri. Siri este pó é João Piraí. Siri este pó é João Piraí. É isso. Voltando ao Bilibeu, enquanto os participantes marcham pelo território nas festividades, eles seguem cantando para os encantados. Com essa caminhada, o território também é demarcado, ainda que simbolicamente. Como disse Demetriz, uma indígena nossa, a escritura é lá onde é os nossos pés que marcam, né? E o papel é importante, mas o pé é fundamental, né? Todo mundo que se sente protegido por Bilibeu retribui a força ofertando as caças. Além de galinha, também ofertam porcos, patos e até bois. Essa coisa da parte da abundância, não é? Uma festa boa é quando tem muita comida, E comida traz alegria, não é? Então a luta pelo território está relacionado também e fundamentalmente a luta pela abundância, não é?
Acho que há uma demonstração de que apesar de uma parte da sociedade pensar que a gente está no atraso, não é? A gente está dizendo que não, a gente não é o atraso. É um outro jeito de se relacionar entre nós, relacionar com a terra, não é? Em que a comida não é uma mercadoria, né? A comida é um dom, é para ser partilhado, né? Um aspecto da festa do Bilibeu pode chamar a atenção para quem está acostumado com uma outra lógica, que separa religiões e religiosidades em gavetas bem pré-definidas. Por lá, convivem harmoniosamente a pagelança e a encantaria. E as duas celebram um santo, o Bilibeu. Olha, às vezes eu fico pensando que essa coisa da separação da caixinha é coisa de branco, assim, do colonizador, né, do cupém, como a gente chama na língua, que separa. A gente convive. Kuntum faz uma analogia com uma floresta, que é plural e bonita justamente por ter árvores diferentes, umas maiores, outras menores, e que se complementam. Tudo isso se harmoniza. Se harmoniza entre nós, porque tudo está a serviço da vida, né? Bilibeu a gente usa essa expressão, que é um santo, mas é um santo do povo Acroagamela. Só tem aqui, não tem em outro lugar do mundo. Só tem aqui para nós, né? É um ancestral nosso, né? Uma figura que junta, né, nessa festa. E está tudo ligado, né? Quando a gente vai fazer a defesa do território, está sendo dito, sem território não tem ervas, sem erva não tem cantaria, né? Quer dizer, então um conversa com o outro, acho que lá conversa direitinho lá. Dessa forma, ele explica que um encantado mora na água, outro na mata, e os dois se comunicam de alguma forma. Eu acho que essa é a beleza que a gente tem que dizer assim, que os povos originários têm como mensagem para o mundo, né? As diferenças elas devem de algum momento convergir, dialogarem, né? Não pode ser um mundo de oposição, porque o mundo da oposição é o mundo da morte, não é? Que um exclui o outro, né? Porque não pensa do mesmo jeito. Entre nós, o projeto, o pensamento, o sentimento é de harmonizar para a gente seguir, não é? Um cura, um mora na água, outro mora na mata. Os dois conversam, né? Porque sem mata não tem água, e sem igarapé não tem floresta. E aí, por exemplo, se tem alguém tentando muito, caçando demais no mato, aí vai lá, dá uma surra no mato, no caçador, o caçador tem que ir embora para casa, e aí... né? Então, é mal? Não é mal, ele está protegendo também os animais, porque ele sabe que se o animal desaparece também, a gente vai desaparecer, né? Então tá tudo se comunica, né? Naquele fatídico 30 de abril de 2017, os encantados se comunicaram com os indígenas em pelo menos 2 momentos. O Kuntum conta que foram os encantados que desviaram o grupo de 50 indígenas Acroagamela para um lugar específico, longe da aldeia onde ficavam famílias inteiras. Porque o plano que se sabe hoje, depois daquele dia, as conversas foram sendo, as informações foram saindo, o que se sabe é que o plano dos inimigos era invadir as áreas retomadas. E nessas áreas tinham muitas mulheres, muitas crianças, mulheres grávidas. E nós, naquele dia, nós temos certeza que os encantados mandaram uma parte de nós sair e ir para uma área retomada, lá onde aconteceu o massacre, né? E a gente tem a convicção de que se tivesse ficado nas áreas retomadas, às margens da rodovia da MA 014, o ataque deles a nós teria sido maior e pior, né? Foram uns 40 minutos de terror.
Segundo o inquérito da polícia, eram cerca de 300 pessoas. Elas estavam armadas com espingardas e facões e atacaram o grupo de Kuntum com agressões verbais e físicas. O próprio Kuntum levou um tiro. Depois daquele tempo eu descobri que ter cabeça dura servia para a gente também não morrer fácil, porque a bala entrou num pedaço do couro da cabeça e saiu no outro. Aldeli, um dos indígenas que teve as mãos decepadas, protagonizou o que seria a segunda evidência de que os encantados estavam lá naquele dia. Algum deles fotografou ele no chão. Ele estava morto. Aliás, eles disseram que tinham matado ele. Estavam procurando gasolina para tocar fogo. Mas aí alguém disse assim, não precisa, ele já está morto. Mas Aldeli estava vivo, escutando tudo o que se passava. E ele disse que o tempo inteiro ele via que ao redor dele tinha pessoas que o protegiam. E não era nenhum de nós vivos aqui. E o tempo inteiro ele disse que ele via aquela muralha de seres que protegiam ele. Então, é sempre isso que a gente diz, isso tem a encantaria está ligada à luta, né? Ana Mendes conta também uma conclusão bem forte que ouviu de outra liderança, o Cauã Croá Gamela. Ele não retira a responsabilidade das pessoas que mataram os Gamela. Ele diz, nos mataram. Se a gente não morreu, foi por causa da encantaria. Então, assim, eles foram mortos, eles só não morreram. O inquérito da Polícia Federal sobre os ataques contra os Gamela era uma verdadeira peça de ficção, segundo o Kuntum. Em vez de vítimas, os indígenas passaram a ser investigados. No documento, as autoridades diziam que as diligências pela região constataram que no município de Viana não tinha indígena coisa nenhuma. E que era a própria população local quem dizia isso. O tempo todo, no inquérito, a polícia se referia a eles como, abre aspas, pessoas que se dizem índios. Num trecho, está escrito assim: do contato visual com tal grupo de pessoas, não se observou predominância significativa de traços comuns aos dos indígenas, mas sim uma variedade de traços raciais comumente encontrados no estado do Maranhão. A estratégia dos investigadores era negar a identidade indígena para enquadrar os Gamela como invasores de terras. Nem Bilibeu escapou. Nos autos, eles faziam menção a uma testemunha que jurava que a festa não era uma tradição indígena e que tinha sido inventada recentemente. Os ataques que deceparam os punhos dos indígenas também foram contestados publicamente por autoridades à época. É curioso, é desconcertante, né? Porque ao final nós éramos os criminosos, né? Inclusive tipo penal, que ninguém nem tinha ouvido falar, estelionato identitário, que a gente não seria índio, que ninguém no município reconhecia, entende? Essas coisas assim, ao final era uma quadrilha especializada, que estava se especializando em invadir fazenda, em roubar os bens. No inquérito, a polícia escreve que é um caso de, abre aspas, estelionato indígena. A gente teve uma luta grande junto com o Ministério Público, com a assessoria jurídica do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, da Comissão Pastoral da Terra, para fazer os juízes que depois assumiram esses processos entenderem que o inquérito só servia a criminalização da luta, né? E seria mais uma reedição dos decretos de extermínio, né? O CIMI e a CPT, essas duas entidades de defesa dos direitos humanos que o Kuntum menciona, entraram com um pedido de habeas corpus para anular as informações policiais contidas naquele inquérito. No pedido, eles alegam que o documento era extremamente discriminatório e tinha como objetivo criminalizar os Gamela.
E aí, um desdobramento que eu acho importante é que quando você diz que indígenas não são indígenas, o que eles são, então? Aí fica essa questão, né? Se eles não são as pessoas que eles dizem que eles são, eles entram num estado de transmutação ali, que é o quê? É a animalização, né? Quando você retira a identidade de alguém, sobra o quê? Essa que é a pergunta, né? Em 2021, a Justiça mandou retirar do inquérito da Polícia Federal as partes que negavam a existência dos indígenas Gamela. Mais um feito que Kuntum também atribui aos seres encantados. Os envolvidos na tentativa de massacre nunca foram formalmente identificados, nem responsabilizados. A Ana conta que, nesses quase 8 anos de convívio com os Gamela, ela fez muitos vínculos. Viu muita gente nascer, outras partirem, e aprendeu muito. E eles me ensinaram muito a como sobreviver a essa tristeza. Como sobreviver... como acordar no dia seguinte e continuar sorrindo, vivendo em coletividade, cantando, cultuando o seu sagrado. Isso tudo eu aprendi de maneira muito admirada ali com os Gamela, assim, né? Porque parece que não existe dia, parece que não existe vida após um massacre como esse do dia 30, né? Hoje já são mais de 20 aldeias acroa-gamela, a maior delas sendo a de Taquaritiba. Houve um tempo que eram só 4 aldeias. Nessas aldeias moram cerca de 600 famílias, totalizando umas 3.000 pessoas nos cálculos do Kuntum. Números que só devem aumentar. Quando a gente fala em futuro, o Kuntum é bem otimista. Para ele, o futuro dos acroa-gamela está garantido. Isso porque já são quase 100 crianças registradas com o nome na língua indígena. E além disso, ele conta orgulhoso que quem está crescendo nas aldeias já diz assim: nós somos indígenas. Tu hoje escuta as crianças falarem isso, né? Tu escuta... Não tem mais essa coisa de assim, eu vou silenciar. Não, a gente sabe. Às vezes o pessoal vai no hospital, vai não sei por onde, eles marcam lá na ficha de consulta, bota assim, pardo. Não, isso aqui é pardo. Não, bota lá o número certo. Não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Se fosse a mesma coisa, não tinha 2 quadrinhos para marcar. Eu sempre digo assim, retomada é aquilo que está dentro da gente. A retomada não é de algo que está fora, é de algo que sempre esteve dentro da gente. Acho que cada um de nós que está aqui é nesse processo de retomada, algo que está dentro de nós, que sempre esteve e a gente... E hoje eu moro aqui nessa área de retomada aqui de 2015 e assim... O negócio o bagulho é louco. A gente tem muito que aprender mesmo, né? Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo episódio de 1000 Graus pra gente explorar a história dos bate-bolas no Rio de Janeiro. Personagens míticos do carnaval carioca que assustam na mesma medida em que fascinam. A gente vai conhecer a tropa do Guri Louco, grupo que renovou essa tradição dos bate-bolas na zona oeste do Rio e que vai ser destaque na Mostra Panorama desse ano. Também vamos ouvir o que um dos maiores fenômenos da cultura brasileira, o funk, tem a ver com tudo isso. Até lá! 1000 Graus é um podcast original do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com patrocínio do Nubank e da EMS, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A direção e a produção executiva são da Trovão Mídia. Pelo MAN, a concepção é de Anne Tavares e dos curadores do 38º Panorama, Germano do Chá, Tiago de Paula Souza e Ariana Nuala. A pesquisa e o roteiro são da Flávia Martim. Agradecimentos a Rafael Silva, assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra do Maranhão. Edição, mixagem e montagem de som por Pedro Vituri.
Trilha sonora original por José Hesse. Eu sou Adriana Couto. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.